Você falou em fisioterapia, hoje nós temos algumas técnicas aplicadas ainda ali na mesa de cirurgia que agilizam muito a recuperação. O que que se tem? Sim, hoje em dia nós temos o taping, né, que são fitas. Uhum. Para quem não sabe, não lida muito nesse universo, no universo do esporte já é bem conhecido o uso do taping, que são Sim. fitas de um material que gruda na nossa pele, e esse material é utilizado para diminuir inchaço, diminuir os roxos da cirurgia e também diminuir a dor. Tá? Uhum. Então, o que a gente sabe? Que hoje a maior vantagem é no momento em que termina a cirurgia, com a paciente ainda anestesiada, dormindo na mesa de cirurgia, a fisioterapeuta entra na sala de cirurgia e já aplica essas Olha, que bandagens, essas fantástico. fitas, Aham. no momento ali em que a paciente ainda não acordou. E isso, de fato, faz muita diferença, inchaço, recuperação? Demais, faz muita diferença. Eu noto assim que já faz uns 2 anos que eu utilizo essa técnica, junto com as fisioterapeutas parceiras, Aham. e realmente eu noto uma melhora muito grande na recuperação. As pessoas voltam mais rápido a trabalhar, a ser produtivas, a ir ao mercado, a frequentar, né, estabelecimentos assim para o seu happy hour, enfim, Aham, né? o salão de beleza. Exato. Aham, Então, acho mais que as rápido. pessoas voltam mais rápido à rotina. O que que é possível fazer para bumbum hoje em dia? O que que existe na cirurgia plástica para deixar um bumbum legal? Essa pergunta é interessante, né? Eu acho que a maioria das pessoas desconhece, né, quais são as técnicas que tem. Exato. Então, claro, a mulher brasileira, de maneira geral, ela tem bastante interesse em melhorar o contorno do bumbum, né? Porque, diferentemente das mulheres do hemisfério norte, as europeias e americanas, que não dão muita bola para a parte do bumbum, a brasileira, e de maneira geral a latina, ela dá muita importância, né? Ela valoriza muito, principalmente o contorno, o formato bonito, né? Então, hoje nós temos duas formas assim de melhorar. A primeira delas, que é a mais corriqueira, é o enxerto da gordura da própria pessoa. Então, normalmente, tiramos gordura da cintura, da barriga, das costas, dos braços. Nós tratamos essa gordura, né, com métodos de purificação dela, ainda durante o procedimento, e colocamos essa gordura nas regiões que precisam no bumbum. Então, o bumbum realmente ele fica mais elevado, fica mais volumoso, melhorando, então, essa questão. E a outra que não se pratica tanto, mas também é uma boa abordagem, é a prótese de silicone para bumbum. Tá? Existe ainda uma terceira que eu não recomendo, a gente sabe que muitas pessoas fazem, Sim. porém não é recomendado pelos órgãos competentes, pelos órgãos regulatórios, que são os preenchimentos com materiais que é de um material chamado polimetilmetacrilato, que é o metacril, né? Sim. Um material que era bastante comum até os anos 90, anos 2000, ainda existe esse material, porém nós não recomendamos o uso desse tipo de produto, porque nós sabemos que ele pode, a médio ou longo prazo, dar muitas reações alérgicas e inflamatórias. Então, dá uma dor de cabeça muito grande para a paciente no futuro. Em termos de custo, talvez seja o mais acessível. Teve aquela modelo, Andressa Urach, eu acho que ela fazia nas pernas, no bumbum, várias partes do corpo, e ela quase morreu em função de problema com metacril, né? Não, todo cirurgião plástico, na verdade, tem alguma paciente que tem sequelas do metacril. Tá? Então, isso é uma coisa que é normal, todos os cirurgiões plásticos aí com maior ou menor experiência vão se deparar com essas situações. Eu mesmo já tenho 2 pacientes que já foram submetidas a esse procedimento e que eu tive que intervir para remover o produto. Porém, esse é um produto que ele é parecido com uma cola, né? Então, ele gruda no tecido e é muito difícil de removê-lo, né, mecanicamente. Então, só para ter uma ideia, você faz um procedimento rápido de injeção, minimamente invasivo, e aí depois leva anos para removê-lo do seu organismo. O corpo nunca vai absorver o metacril, Não, o né? metacril não. Então, Ele tem um componente químico igual ao da cola Super Bonder, só para você ter uma ideia. nossa. É parecido com uma Super Bonder. Então, esse potencial nocivo, a pessoa vai carregar para o resto da vida dela, podendo vir a dar problema em algum momento da vida dela. Recentemente morreu um cara que se dizia fisiculturista, mas ele colocava né, em várias partes do braço, deformado até, não conseguia nem trabalhar. Exato, até porque a deformidade vem devido a essas reações que nós chamamos de reação de corpo estranho, reação granulomatosa, que os médicos chamam desse termo. Que nada mais é do que uma reação do organismo tentando englobar
esse produto que é estranho ao nosso corpo e tentar removê-lo dali, né? Então, o nosso organismo tem a imunidade e vai tentar englobar isso e acaba deformando mais a pessoa. Tu falou sobre a segunda possibilidade do bumbum. A primeira, então, é essa gordura corporal. Eu imagino que seja a que menos dê rejeição ou não dá nenhuma rejeição? Na verdade, a gordura corporal, nós sempre tentamos sobrecarregar. O que quer dizer isso? Que a gente sempre coloca a mais do que precisa. Porque nós sabemos que em torno de 30% dessa gordura será perdida ao longo de algumas semanas. Então, a gente sempre faz maior, né? As pessoas até ficam até meio assustadas, assim, nossa, mas está muito grande, que doutor, bumbumzão! E claro que daí, junto com isso, tem mais um inchaço normal das outras áreas que foram lipoaspiradas. E aí depois acaba que se harmoniza tudo isso, as coisas todas se modelam e fica bonito. Mas aí tem duas coisas boas no mesmo procedimento, porque se tirou a gordura lá da cintura, tirou das costas, tirou de algum lugar, então já fez ali uma lipo, já deu uma melhorada. Sim, você forma um gradiente, né? A cintura afina e o quadril alarga. Então bem brasileira. Fica bem brasileira, corpo de violão. Esse é lindo, tipo Paola Oliveira. E é natural aquele corpo? Como é que pode aquilo? Não tenho como afirmar, né? Não estava lá, né? Não estava lá, né? Eu não posso afirmar nada, né? Enfim, mas claro que nós sabemos que as pessoas fazem muito mais plásticas e outros procedimentos estéticos do que realmente falam. Sim. Então, a maioria dos artistas e pessoas que lidam com a imagem, e isso também é normal, é óbvio, né? Que a pessoa vive da sua imagem, ela vai ter que mantê-la o melhor possível por mais tempo. Acredito que sim, deve ter feito, né? Algumas plásticas, porque algumas perfeito intervenções. demais, Sabrina Sato. Coisas mais lindas, assim. E tem um carisma muito grande, né? Até faço referência a elas, porque... Por isso a beleza, né? Exato. São pessoas do bem, pessoas legais. Reais, assim. Né, que passam adiante a beleza. Agora, o segundo método é a prótese. A prótese de silicone no bumbum. Tá, mas aí ela fica menos natural ou se consegue chegar a uma naturalidade com a prótese? Na verdade, se consegue uma naturalidade, sim. O problema das próteses glúteas, que ainda é um empecilho, que ainda existe um certo preconceito e uma recusa das pacientes, é que ela é colocada num plano intramuscular. Só para exemplificar. A prótese de silicone dos seios, da mama, é colocada num plano atrás da glândula ou então atrás do músculo. Né? E o silicone no bumbum não pode ser colocado nem na frente do músculo, porque senão ele fica muito superficial, fica visível e palpável. Fica feio. Ou também não pode ser colocado atrás do músculo glúteo, porque senão ele vai tocar num nervo chamado nervo ciático. Nossa, que pode dar uma dor horrível. Sim. Né? Então, o que os cirurgiões plásticos bolaram? Vamos colocar, então, dentro do músculo. O músculo glúteo é um dos músculos mais grossos que a gente tem no corpo. Então, tem cerca de 6 a 9 centímetros, dependendo da pessoa. Então, se a gente fizer um buraquinho no músculo, por entre as fibras dele, fazendo, então, com que entre a prótese ali naquele espacinho, você consegue um bom plano cirúrgico que fique natural. E por que as pessoas têm um pouco de tabu quanto a isso? Dói, por exemplo, a recuperação? Sim, é uma técnica um pouco mais dolorida e que normalmente exige que a pessoa fique internada no hospital. Isso também é um fator, durante 24 horas e dependendo do nível de dor, até 48 horas. Dói tanto assim nas primeiras horas? Sim. Dá uma sensação de mais dolorimento, né? Porque você imagina que você vai colocar um elemento estranho ali, uma prótese, né? Um volume numa região muscular. Né? Então, não é para todas e todos. Inclusive, quando o paciente chega ao meu consultório querendo, né, colocar a prótese glútea, eu já peço um exame de imagem para mapear qual é a espessura desse músculo. Do músculo, para ver se comporta. Caso o músculo seja muito fino, eu já sei de antemão que eu não vou conseguir um bom espaço. Ou ele vai ficar muito superficial, a prótese, né? Ou muito profunda. E aí vai dar algum problema a médio ou longo prazo para essa pessoa. Prefere evitar, então, a gente tem realmente uma predileção, uma preferência por usar gordura. Homem procura prótese de bumbum ou não é muito comum? Já tive alguns pacientes masculinos que procuraram. Até agora, nenhum deles voltou, porque quando a gente explica como é que é a cirurgia... Ainda mais homem que não lida muito bem com dor, exato. Né? Então, assim, o que é importante é explicar, né? Porque, como a gente já falou nas outras perguntas, as pessoas, elas querem
um resultado. Eu falo isso também na consulta. A pessoa senta na minha frente, igual a dona fulana, seu fulano, pode me falar tudo o que tu quer aqui em relação à cirurgia. Tá. O que tu quer? Quais são os teus, né, sonhos? A pessoa tem a liberdade de falar tudo o que ela quer. Ótimo. E claro que depois que ela falar, depois que eu ouvir tudo que ela quer, tudo que ela sonha, vou examiná-la, vou pedir exames acessórios, exames laboratoriais, de imagem, para depois montar uma estratégia para deixá-la perto ou igual ao que ela busca. Né? E para abdômen, o que existe para abdômen? Para abdômen, né, existem as técnicas, desde as mais tradicionais, que é a abdominoplastia, em que você faz um corte na área da cesariana e remove o excesso de pele e gordura. Só ali? Dependendo do grau de excesso. Você pode fazer uma cicatriz maior ou menor. A lipoaspiração, né, as técnicas também hoje de injeção de gordura, né, para formar mais volume, né, nesse efeito dos gominhos da barriga. Claro que em pessoas que têm um corpo compatível com esse tipo de resultado. Né? E também as técnicas que melhoram a questão da flacidez de pele residual. Como é que é isso? Isso também é um avanço que a gente tem visto em relação aos anos passados. Antigamente, então, como é que se fazia? A paciente era simplesmente cortada e removido o excesso de pele e gordura. E qual era a queixa que vinha logo após? A flacidez. A flacidez residual. Né? Porque para excesso de pele, a cura é remover esse excesso. Excesso de gordura, lipoaspiração. Você remove a gordura, vai tudo para um potinho lá, você pode colocá-la depois no bumbum e tal, ou simplesmente vai fora no lixo hospitalar. E a pele que sobrava, né, aquela pele flácida que sobrava acima do umbigo, perto da cintura. Às vezes abaixo aqui da mama também, exato, né? Na região das costas, aquelas dobras que se formam, né? Tipo Sharpei, assim. Então, hoje nós temos aparelhos que estimulam uma nova cicatrização nessa região, uma formação de colágeno novo, melhorando a flacidez. Então, um desses aparelhos é o Body Tight, que nós temos aqui hoje. Um aparelho que no Brasil é novo, porém já é bem estudado já no mundo, né? E Estados Unidos, Israel e alguns países da Europa já utilizam há quase 10 anos. E é realmente um aparelho que melhora bastante essa questão de flacidez. Né? Felizmente temos aí. É feito no momento da cirurgia? Sim, é feito junto com a cirurgia. Inclusive, você pode fazer junto com outras cirurgias ao mesmo tempo. Né? Eu vou citar os casos mais comuns, que são fazer uma lipoaspiração. A pessoa tem um pouquinho de gordurinha já, gordura localizada. Você remove a gordura dessa pessoa e depois passa o aparelho embaixo da pele dela. É um aparelho que é invasivo, tá? Então, ele não é uma coisa que você possa fazer no consultório, por exemplo. Tem que precisa ser de anestesia. Sim, que você coloca uma varetinha, né, que é o indutor da radiofrequência. Esse aparelho é um aparelho de radiofrequência. E você enfia essa varetinha embaixo da pele dessa pessoa e aperta o pedal, então vai funcionar uma radiofrequência ali, estimulando com que a pele grude novamente o tecido muscular. Acaba a flacidez. Exato. É como a gente falou, as pacientes vêm com as queixas, né? E aí os cirurgiões vêm com as respostas, né? Vêm com as maneiras de melhorar. É possível, por exemplo, uma pessoa que chegue lá e queira fazer, digamos, bumbum, abdômen, passar por esse procedimento que vai tirar a flacidez, tudo em uma mesma cirurgia? Vai, toma uma anestesia, já sai lindo. Sim, é possível, porém, né, como a gente sabe que está lidando com o corpo humano, né, então a gente sempre primeiro tem que fazer uma bateria de exames, um screening completo, avaliação cardiológica, avaliação com anestesista, para depois poder indicar com segurança. Eu acho que a palavra-chave, né, além de harmonia, é segurança. Então, a pessoa pode vir com o sonho que ela quiser, com o desejo que ela tiver, mas a gente sempre vai pensar primeiramente na segurança, que essa pessoa saia feliz e saudável do procedimento. Então, claro que existem pessoas super saudáveis, que fazem exercício, que se alimentam bem, né, que não fumam, que não têm nenhum problema de saúde mais sério. Exato. E que realmente podem se beneficiar de um procedimento que vai lidar com frente e verso, né, com o abdômen, com as costas, com o bumbum.
e pessoa vai acorda, poder ficar... exato. Olha de frente, está linda, olha de costas, está linda, tudo que ela queria num procedimento só. Mulher ainda continua procurando mais cirurgia plástica do que homem? Isso historicamente? Sim, sim. No meu consultório, aproximadamente 80%. Né? Eu sempre faço as estatísticas ali do que está... de quais são os pacientes que me procuram, quais são os desejos dessas pessoas, e ainda existe assim um percentual de 80% mulheres e 20% homens. O que faz o homem procurar menos? Olha, eu acho que é questões também de preconceito, de medo, dessa coisa de ter que se ausentar do trabalho, de esportes, né? Principalmente que hoje, né, aquela questão do futebol do final de semana, o de se expor operado. Né? Então, quando o homem vai operar, por exemplo, uma das cirurgias que mais se faz em homem é de orelha. É mesmo? Né? As orelhas em abano. Então, você precisa ficar, no mínimo, 2 semanas usando uma fitinha, uma fitinha na orelha, né, para cobrir, para ela permanecer no lugar. Não é aquele Não, é aqui, parece uma tiara maior, né? Então, os homens, eles, né, têm um certo receio, né, de aparecer na rua. Fazendo umas férias, assim. Isso, daí acaba que acontece muito isso perto de férias e Natal, né? Então, ali na metade de dezembro começa uma enxurrada de pacientes ali querendo mexer na orelha. Do Natal no Novo. Eles procuram mais orelha do que nariz? Sim, atualmente eu vejo homens procurando mais orelha e também a questão da ginecomastia, né, que é o crescimento da mama no homem. As duas coisas são bem comuns no homem, né? São situações corriqueiras e a gente faz bastante também. Mas o homem, por exemplo, a ginecomastia, tem uma idade que acontece mais ou pode acontecer em qualquer fase da vida? A ginecomastia pode acontecer em qualquer idade. Né? O que a gente sabe é que existem idades que é mais comum, que é mais corriqueiro. Então, o mais comum ainda é no jovem adolescente que está passando da puberdade, em que existe uma desregulação dos hormônios. Então, cresce aquele tecido mamário. E imagina numa idade em que, né, você ainda é muito jovem, adolescente, aquela questão do bullying, dos amigos, né, ver o rapaz sem camisa, começar a botar apelidos. Então, isso é realmente muito desgastante, desagradável. Sim. Vira um estigma um estigma, né? O rapaz fica, né, transtornado. Aí a sua autoestima também vai lá para baixo. E normalmente se aguarda ao menos 1 ano para ver se esse rapaz vai ter o retorno ao normal daquele órgão. E se não voltou e não tem nenhum tipo de tratamento endocrinológico com remédios, aí se indica a cirurgia, mesmo em adolescentes, tipo 17, 18 anos. E depende também de como o rapaz encara esse problema. Mas, em geral, não encara bem, né? Não. E também, de maneira geral, homens assim que estão já mais com 50, por aí, 50, 60 anos, também começam a ter uma desregulação hormonal, né? A diminuição do hormônio da testosterona e o aumento de alguns hormônios do cunho mais feminino. Também pode dar mais ginecomastia nessa faixa etária. Nesse caso, o homem nessa faixa etária, ele consegue, com a regulação hormonal, reequilibrar isso? Algumas vezes sim, e outras vezes sempre. Porque daí você já junta, além do tecido mamário, também as questões da pessoa estar engordando, de estar ganhando massa gordurosa, né? Então, daí você também acaba tendo flacidez dessa pele, que acaba gerando daí a indicação da cirurgia. Essa novela das 8 que terminou agora na Globo, o ator Humberto Martins, e aí eu fico pensando como é que alguém da produção do programa lá não sacou. Usava muito camiseta assim mais justa e era visível o volume que ele tinha assim no peito. Então virou piada nas redes sociais, especialmente do TikTok, que tudo vira piada. Mas algumas roupas conseguem disfarçar. Também eu ficava pensando, como é que o pessoal da novela não está vendo as tetinhas do Humberto Martins? Sim. Homem procura para colocar peito, tórax, para colocar ombro? O que homem procura no corpo? Sim, assim? é que agora existem técnicas modernas que garantem mais naturalidade. Então, hoje é possível fazer, por exemplo, enxerto de gordura do homem na musculatura dele. Né? Então, você pode realçar, sim, a musculatura peitoral, ombros, bíceps, através dessas técnicas mais modernas. Que é a mesma do bumbum? Sim, é uma técnica muito parecida. Olha só, e homens procuram? Por enquanto, não está tendo uma grande procura, porque eu acho que precisa ter mais divulgação, talvez até um pouco mais de estudos para garantir também segurança e que esse resultado seja mais duradouro. Né? Então, isso é bastante moderno, uma coisa bem nova
né, que ainda está sendo estudada, não é uma coisa assim que a gente faz diariamente. Ah, entendi. E eu imagino que no futuro vai ter bastante procura. E existe um período sazonal, assim, tipo, as pessoas começam a procurar mais cirurgia plástica corporal no inverno, facial, verão, ou vice-versa? Acontece isso? No meu consultório, o que eu noto é que existem, sim, extremos, né, picos de procura. Então, o principal é agora no nosso inverno gaúcho, né, o inverno aqui do sul tem esse estigma para as pacientes de que é muito melhor operar no inverno. Na verdade, a cirurgia fica tão bem feita e tão bonita em qualquer lugar, em qualquer época. Não faz diferença. Mas sim, existe uma maior procura no inverno, porque é fácil de explicar. Primeiro que é o período onde tem mais férias ali, né, do meio do ano. E é um período em que as pessoas não precisam se expor tanto. Exato. Né? Eu penso muito assim nas pacientes que são mães, em que no verão precisam estar com seus filhos no clube, levar no futebol, ir na pracinha, brincar na piscina. E aí elas não podem fazer isso quando estão operadas, né? Sim, então elas vão ter que usar uma cinta. Essa cinta é utilizada por 30 dias para melhorar o resultado e diminuir o inchaço. Então eu penso que seja mais nesse sentido. E o terceiro motivo que seria de já chegar no verão e já se expor com o resultado já completo. Com o resultado. Bom, falamos em bumbum, falamos em abdômen, mama. A brasileira teve um caminho muito direcionado, minha impressão, né, em colocar seio. Então, a gente vê atrizes, vê modelos, todo mundo com seio. Mas eu observo que estamos num caminho um pouco inverso de diminuição do volume. Não é nem retirar prótese, mas diminuição de volume de prótese. É real ou é uma percepção equivocada? Olha, eu tenho no consultório, acredito que uma estatística de uns 50% dos casos sejam de pacientes que me dizem, doutor, eu quero pequeno, empinado e que seja um resultado longo. E as outras 50% ainda aquela paciente mais tradicional, que quer peito grande mesmo, que quer que apareça e que fica triste quando não fica muito chamativo. E coloca um volume, passa um tempo, ela quer um volume maior. E ficam chateadas que, nossa, eu tinha que ter colocado mais, né? A gente ouve com uma certa frequência isso no consultório. Mesmo? A pessoa cicatrizou, se olhou, podia ter sido um pouco maior. Acontece muito isso acontece ainda. Às vezes. Não é muito, né? Mas sim acontece. Até porque nós temos medidas, né? A questão de harmonia e questões também de limitações. Então, as próteses, elas têm uma base, né? Então, existe um tamanho específico de cada prótese, de cada volume. E depende também do tórax, né, do corpo da paciente aceitar aquele tamanho. Certo. Então, muitas vezes eu explico, eu tenho moldes no consultório, no qual eu coloco na paciente um molde de silicone e ela já se vê com o silicone. Ah, né? legal. E ela se vê na frente do espelho, vem um namorado, um marido, a mãe, uma amiga, vem junto para ajudar, né, na escolha da decisão do volume, e ela já se vê com esse volume. Então, ela já tem uma ideia assim de, nossa, mas esse volume que eu queria realmente é muito grande, não vai caber em mim. Ela vê que daí está encostando ou está lateralizando, indo para o lado, né, perto da axila. Então, ela já nota que aquele desejo dela não é compatível com a realidade. Ou então ela tinha uma expectativa e quando ela se olha, esse que pode aumentar esse tamanho. Agora, Diego, tu falou em avanço. Esse avanço também acontece com relação, por exemplo, à qualidade, durabilidade, material da própria prótese? Porque antigamente as pessoas falavam que tinham receio que explodisse a prótese, que perdesse a validade da prótese, que o gel da prótese ia vazar, ia para outras partes do corpo. Qual o avanço que nós temos aí na qualidade da prótese? Em relação às próteses, todas elas, seja de silicone para o seio, seja para o do bumbum, a qualidade melhorou muito, né? Então, nós temos hoje uma evidência de que as próteses duram em torno de 15 a 20 anos dentro do corpo da pessoa, sem dar problema. Claro que existem situações que fogem disso, né? Pessoas que podem ter problema relacionado à prótese, afinal de contas é um corpo estranho, muito cedo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e aí são casos que a gente deve estudar, né? E deve agir ali para trocar essa prótese. Muitas vezes nós trocamos a marca da prótese, né? E aí a pessoa aceita. O corpo dela aceita aquela marca. Mas, de maneira geral, as próteses duram em torno de 15 a 20 anos. E existe um estigma de que tem que trocar a cada 10 anos. Isso aí não existe, tá? Isso realmente é um mito. Mas isso das próteses novas? Sim, das próteses novas não há necessidade de você fazer uma troca, assim,
periódica, como se fosse, por exemplo, trocar um pneu de um carro, né? Então, o que a gente sabe é que tem que ser feito um exame a cada 2 anos, um exame de imagem, pode ser um ultrassom, pode ser uma ressonância, uma tomografia, exames de imagem que vão mostrar como é que está a mama da pessoa, como é que está a prótese e se está tudo certo, se tudo em dia. Uma outra coisa que vem muito para me perguntar é a questão da prótese vitalícia. Infelizmente, isso não existe. Não existe. Tá? Então, não chegamos assim, a tanto. nenhuma prótese é vitalícia. Tá. Por mais que existam algumas informações na internet, né, são coisas assim que talvez tenham um viés, né, e que a gente sabe que não é verdade. Nenhuma prótese. Nenhuma, né? Na verdade, nenhuma de qualquer coisa, né? Uma prótese de implante coclear não é eterna, uma prótese de dente não é eterna, né? E a mamária também não. Né? A prótese de joelho, de quadril, tem que fazer sempre uma revisão. Então, não é simplesmente a pessoa colocou o silicone e tem que esquecer daquilo e nunca mais cuidar. Em relação também à tua pergunta, até me chamou a atenção, tem até um vídeo na internet de um carro passando por cima de uma prótese. Isso, eu vi. Passa o pneu do carro por cima e não estoura. Então, os fatores que são relacionados ao rompimento da prótese não são coisas corriqueiras. Eu já tive pacientes que já tiveram acidente de moto, acidente de carro, ou que o filho bateu quando estava amamentando. Né? Pacientes que eu já coloquei silicone e que depois foram mães, e que o filho está lá mamando, né? E aí bate o cotovelo, bate o joelhinho, não sei. A pessoa, estourou meu silicone. E agora? Vai mamar silicone. Não, isso não acontece, tá? Então, assim, realmente, os fatores principais relacionados a romper o silicone é o tempo de utilização da prótese. Então, nós sabemos que a partir de 15 anos aumenta, né, gradualmente a chance de um rompimento natural, né? Porque é um elastômero, é um tecido ali de um material inerte, mas que sofre também uma espécie de corrosão pelo nosso organismo. Mas aí, fazendo esse acompanhamento a cada 2 anos, com exames de imagem, também vai vendo aí a saúde da prótese, se está tudo ok, mas mesmo fazendo esse acompanhamento, o tempo de vida das próteses novas, então... Em torno de 15 a 20 anos. De 15 a 20 anos, que já é tempo pra caramba, né? Bastante, já é tempo claro, pra caramba. E o que eu mais vejo no dia a dia de consultório, as causas de troca não são por rompimento da prótese. São pelo desejo da pessoa, porque o seu corpo já mudou ao redor dessa prótese. Sim, pensa bem o quanto um corpo muda 15, 20 anos. Exato. Nossa, então, se transforma. eu falo sempre para as minhas pacientes, as mais jovens, principalmente, né? Falo, olha, você hoje está colocando uma prótese de 300 ml, daqui a alguns anos, provavelmente, você vai ganhar peso, você pode vir a engravidar, amamentar, pode vir a perder peso, então tudo vai mudando no teu corpo. Exato. E o fato da idade também vir, né? Então, vai diminuindo o colágeno da tua pele, vai diminuindo a elastina da parte interna do teu contorno do teu seio, e tudo isso vai mudar, né? Então, o resultado não é eterno. Não, sem dúvida. Nem nariz, né? Cartilagem continua crescendo. Eu acho isso uma sacanagem, porque eu fiz várias plásticas do nariz até chegar um nariz muito bonito, tipo há 20 anos atrás, fiz com o Dr. Sinésio Campos, no Rio de Janeiro, excelente. Pensei, meu Deus, tenho um nariz, o resto da minha vida, meu nariz lindo. E com o tempo vai aumentando, eu fui notando que foi aumentando a base, a ponta já não é tão em pé. Então a cartilagem, ela age contra. Não, e principalmente no nariz, o que a gente nota é que a pele vai afinando também. Então eu falo para as pacientes também, se hoje tu não nota nada de sombra e luz nenhuma, tá tudo perfeitinho, daqui a alguns anos você pode vir a notar. Isso é normal, porque nenhuma rinoplastia é tão perfeita quanto o Papai do Céu fez, né? Sim. Então tem sempre algum degrauzinho. Ou não, às vezes nasce meio feio, bem, assim. Então pode ter algum degrauzinho, algum excesso mais de um lado do que do outro, e depende muito mais do que a pessoa encara desse resultado do que propriamente do que acontece. Sim. Então, se a pessoa é extremamente meticulosa, extremamente criteriosa, detalhista, ela vai se incomodar muito com esses detalhes. E claro que se estiver dentro da possibilidade do cirurgião, ele vai fazer de tudo para contornar essa situação. Agora, Diego, vamos falar de face, né? É algo que, assim, eu particularmente me incomodo muito. Tipo, 10 anos atrás, eu tinha um contorno facial que em 10 anos é absurdo. Eu estava vendo uma reportagem ontem no programa da GNT, e é um programa de homens, e eles estavam falando que
eles não gostam mais, e são homens bonitos, homens elegantes, mas eles dizendo que não é mais a mesma imagem de 10 anos. 10 anos é pouquinho quando a gente é jovem, mas, tipo, de 30 para 40, a diferença que vai dando é muito grande. 40 para 50, a diferença só vai ficando, os 10 anos vão ficando maior, assim. Pô, 10 anos no início, pô, gente, 20 anos é bonito, 30 anos é bonito, 40 anos é bonito. De 40 para 50, a gente vai sentindo um pouco mais de forma geral, assim, né? Dos 40 para 50, 50 para 60, então, o que é possível hoje para contorno facial? Porque eu noto que muitas técnicas são muito eficientes, mas vai chegando um momento que já não são o suficiente para que a gente consiga um rejuvenescimento. Ou até se consegue a área dos olhos, mas contorno facial é um negocinho delicado, né? É delicado porque se você pegar uma pessoa com 60 anos, 70 anos, que nunca cuidou da pele, é uma coisa. E agora uma outra pessoa que desde os 20 e poucos, ou antes ainda, usou filtro solar quando saía na rua, a pessoa fez procedimentos estéticos minimamente invasivos com bons profissionais, lá com seus 30, 40 anos, vai ser outra coisa. Né? Então, eu também acabo me deparando com todos esses tipos de casos. Sim. Então, tem desde a pessoa que já se cuida, né? Como é o teu caso, por exemplo, né? A pessoa que já se cuida e tal. Não adianta. E, claro, daí chega no momento em que, mesmo assim, nós vamos ter que indicar cirurgia. Sim. Né? Hoje, para cirurgia de face, né? Para rejuvenescimento de face, a última abordagem, o último recurso, vamos dizer assim, é a cirurgia. Porque existem procedimentos minimamente invasivos. Que tu vai levando, contornando. Você pode fazer microagulhamento, você pode fazer laser, você pode fazer preenchimento, injeções com medicações indutoras de colágeno. Né? Então, tem várias formas assim que a medicina evoluiu para dar um resultado legal. E, claro, quando chega no momento que a pessoa vê que isso já limitou nela, né, o resultado, aí chega o momento de indicar cirurgia. Aquele aparelho que tu tens, que tu falou agora, como era o nome mesmo? O Body Tight, ele tem também uma ponteira, né, porque existem 4 funções do Body Tight, né? A principal delas, mais conhecida, é a corporal, porém ela também tem ponteiras, existem formas de você administrar essa energia desse aparelho no rosto e no pescoço. Então, quer dizer, fez aquela cirurgia de contorno facial, por exemplo, e já coloca esse aparelho. Sim, é bem corriqueiro a gente fazer a utilização de microagulhas, né, que são agulhas bem fininhas, que penetram nas camadas mais superficiais da pele e emitir a descarga da energia do Body Tight. Isso nós logo após a cirurgia. Morpheus, o nome de marca, né? E dá para você fazer durante a cirurgia também. Tá. E, por exemplo, eu lembro que, até uma coisa muito engraçada, tomara que esse médico nunca veja esse vídeo. Mas eu fui morar em Roraima, não vou nem falar a cidade, mas também em Roraima, né? E eu fiz, uma conhecida fez abdômen, uma outra fez, eu fui na fila, fiz abdômen também. Até que quebrou o galho. Aí, uma amiga chegou nessa cidade que eu morava e eu falei assim, e ela falou, eu quero fazer rosto. Eu falei, vai nesse médico, a fulana fez abdômen, a fulana fez abdômen, a fulana fez peito e tal. Eu fui visitá-la 2 dias depois. Sério, Diego, eu não sabia onde era olho, onde era nariz, onde era boca. Ela virou uma coisa só, assim. Eu lembro que ela falava assim, oi, tô com dor. Aí o marido dela veio com um canudinho e ele ficou procurando onde era a boca. Onde é que era a boca? Meu Deus do céu. Eu pensei, meu Deus, se essa mulher morrer depois dessa indicação que eu fiz, eu vou me culpar o resto da vida. Felizmente, ela não morreu. Isso aí deve fazer o quê? Quantos anos já isso, né? Uns 25. Então realmente eram técnicas mais agressivas, né, Cris? Realmente não tinha taping, não tinha essa questão do microagulhamento, técnicas eram bem mais rudimentares. Rudimentares, né? E também era uma situação, o norte tem umas peculiaridades maravilhosas, né? E eu acho que era uma situação que as pessoas foram naquele médico e foi virando uma onda daquilo. Ninguém foi lá, pesquisou para saber a sua história, porque até, Diego, te peço que passe para as pessoas. A pessoa, às vezes, vai num profissional, mas ela quer checar se está tudo ok, ela quer checar o histórico desse profissional, a confiança. Onde é que a pessoa procura para saber isso? Isso é muito interessante ter perguntado, porque, né, como hoje tem internet para tudo, o que a gente sabe que... Eu, inclusive, me coloco assim, quando eu tenho uma dúvida, o que eu coloco? Aquilo ali no Google. Né? Só que a gente sabe que o Google também tem os seus vieses, né? São informações pagas, muitas vezes. Sim. As primeiras coisinhas que
aparecem geralmente são pagas, né? Então não dá para confiar integralmente. Ah, no Google apareceu tal coisa, então né? tem os órgãos oficiais, Sim, e existem na internet. O principal deles que eu cito é o cirurgiaplástica.org.br, né, que é o ótimo. nosso órgão máximo dos cirurgiões plásticos, que pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde os melhores médicos, os que fizeram residência médica, cursos de especialização realmente, né, que ensinam, e depois nós fazemos uma prova de título. É ali que está o nosso nome. Então, aliás, você entra nesse site do cirurgiaplástica.org.br, você coloca o nome, uma parte do nome, ou procura por estado, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Pode fazer assim, você encontra todos os cirurgiões plásticos que realmente são membros dessa sociedade. Ótimo. E também o site do Conselho Regional de Medicina, que é cremers.org.br. Então, são duas formas da pessoa ter de uma fonte absolutamente confiável e segura. Exato, são fontes seguras, oficiais, né? Inclusive, a gente sempre passa essa informação. Claro que hoje em dia é muito mais fácil procurar no Google, né? Então, a gente também não condena quem faz dessa forma, mas a internet é um livro aberto, é um papel em branco onde qualquer pessoa pode escrever o que bem quiser. Por mais que as leis agora estejam se direcionando para alinhar, ajustar mais isso, mas ainda não podemos confiar de forma cega, Ontem mesmo, até lembrando desse exemplo, ontem mesmo eu passei por um fake, né? Então, fui acordado de manhã cedo, estava tomando café, e recebi várias mensagens de colegas e pacientes, pessoas que me seguem no Instagram, que tinha uma pessoa se passando por mim, colocou fotos minhas no Instagram e colocou um outro nome. Então, estava mandando convites para aceitar ser amigo, seguir, né? Olha o perigo disso. Então, já postei ali também, né? Que essas coisas estão muito corriqueiras com todo mundo. Cada vez mais. É Aquela deepfake, é inteligência artificial, está tudo muito perigoso. Então, cuidar, né? As fontes oficiais, né? Duvidar de coisas assim, tipo aquele profissional fazendo campanhas de sorteio de cirurgia plástica. Isso aí não existe, né? Não existe. Essa pessoa não pode ter inocência de acreditar que alguém vai sortear uma cirurgia plástica. Exato. Se alguém curtir e repassar para tantas pessoas, né? Isso não existe. Não. Né? O profissional sério não faz isso. Não trabalha dessa forma. Na verdade, não existe nada mais eficaz do que a medicina tradicional. Você marca uma consulta, claro que hoje tem como marcar pelo WhatsApp, né? Você vai lá no Instagram, clica num link, você vai direto para o WhatsApp da secretária. Exato. Você liga, eu quero marcar uma consulta. Prático. O resto a secretária faz, é muito fácil. É muito mais ágil. Não precisa mais ligar, ficar no telefone horas até alguém atender. Mas é a medicina ainda tradicional. Você tem que sentar na frente do seu médico, explicar o que você quer, ser examinado ao vivo, para depois chegar no que a gente, né, quer, que é a cirurgia, o procedimento que vai tornar a pessoa mais feliz. E saber onde este médico tem o consultório, saber a história desse médico. Então, acho muito importante a gente sempre divulgar esses dois sites de confiabilidade, né, de garantia, para que a pessoa fique tranquila. Afinal, qualquer procedimento médico, ele lida com saúde, né? Então, a gente tem que procurar realmente os profissionais acima de qualquer suspeita. Mas, falando sobre face, hoje, antigamente, a cirurgia que se fazia era aquela que cortava de ponta a ponta até a orelha, e aí tem aquela questão do estigma da cirurgia que tu fez referência. Sim. Como é feito hoje a cirurgia plástica facial? Hoje quase não se faz mais. Eu arrisco dizer que eu já faz uns 5 ou 6 anos que eu não faço essa cirurgia. Nós chamamos de incisão bicoronal, ou seja, parece uma coroa, né? Você corta a cabeça da pessoa como se fosse o lugar onde coloca a coroa, né? Então, verdade. esse tipo de corte é muito menos corriqueiro hoje, porque temos a toxina botulínica, os procedimentos de laser, que funcionam bastante para essa parte superior da face. Sim, sim. Agora, para a parte do centro da face inferior, ali a parte da mandíbula, aí realmente ainda a cirurgia é superior. Então, é feito um corte na frente da orelha, né, nessa região da frente da orelha, mas é um corte que realmente fica muito imperceptível, na imensa maioria das vezes. E esse corte é prolongado para trás da orelha. Só com esse corte já é possível mexer na musculatura de todo o rosto e também na do pescoço. Então, a gente repuxa tudo. Eu brinco assim, o que tu faz na frente do espelho todos os dias, eu faço com fios de sutura na hora da cirurgia.
Que não adianta mais aquele contorno, você ficar aqui, ficar fazendo aquela massagem. Chega um ponto que é pele, e aí só retirando. Como é a recuperação de uma cirurgia facial? Olha, de face até as pessoas se apavoram também, se impressionam, porque não é uma cirurgia que doa. Na verdade, elas se impressionam pelo fato de ficar áreas anestesiadas. Então, quando nós cortamos a pele da pessoa, descolamos essa pele e os tecidos abaixo dela, os músculos do rosto, acaba tendo uma perda momentânea dos nervos sensitivos dessa região. Durante quanto não tempo? Pensa que não é o nervo motor. Então, a pessoa vai continuar falando normal, sorrindo normal, comendo, conversando, interagindo com a sua família, seus amigos, mesmo operada, né? Mas o que ela perde é nessa região ao redor da orelha, atrás da orelha e na própria orelha, momentaneamente, por algumas semanas, em torno de 2 a 3 semanas, e já. a sensação do toque nessa região. Por isso que a gente até tem que combinar de assim, olha, não pode tomar banho muito quente, ficar muito perto de lareira, churrasqueira, porque a pessoa pode não sentir esse calor e pode ter até uma queimadura. Então, são os cuidados que a gente sempre recomenda na consulta. Mas não tem dor, a recuperação tranquila. Resultado? O resultado, em torno de 1 mês, 2 meses, a pessoa já está se sentindo legal ali, já nota. Claro que na hora que nós tiramos as bandagens do pós-operatório, tira o taping, a pessoa já vê o resultado. Deve ser ela já vê que está sem papada, ela já vê que está sem aquelas pregas ali na bochecha. Que vai dando um aspecto, é o efeito bulldog, né? Vai dando um aspecto realmente de envelhecimento. Poxa, até um tempo atrás, 1 ano atrás, mais ou menos, eu pensava, meu pescoço está ok ainda, pelo menos, mas aí o pescoço já complicou. Que bom que existem técnicas, que existem método, porque não é vaidade, né? Eu acho que até era uma percepção que as pessoas tinham antigamente de, fulano é muito vaidosa, está sempre inventando alguma coisa, fulano é vaidoso. Se trata de autoestima, e aí a gente retoma aquele início da nossa conversa, que é a pessoa se olhar no espelho e ela pensar, poxa, isso aqui me incomoda. Às vezes é um braço gordinho, às vezes é uma flacidez, às vezes é algo que até outra pessoa olha e pensa, o que tem de errado? Tu é perfeito, tu é perfeita. Às vezes é a pontinha do nariz, é uma pálpebra, seja o que for, mas é uma percepção que a pessoa tem e aquilo incomoda ela. Então, eu vejo a cirurgia plástica muito nesse sentido como algo que traz para a pessoa a volta da satisfação dela com ela mesma. Não é vaidade, não é futilidade, é a pessoa se olhar e dizer, essa pessoa aqui sou eu não era aquela pessoa que estava com, seja lá qual for o que incomodava, né, Diego? Nossa, eu noto isso muito, Cris, principalmente nessa parte de rejuvenescimento. As pessoas mandam, tem vários pacientes mandam foto, né? Doutor, olha como é que tá, olha como é que eu tô nessa foto, não sou eu não me sinto assim, eu me sinto muito mais jovem que isso. Tem como melhorar? Sim, tem como melhorar, né? Nós temos várias abordagens, basta entender qual é o teu nível de exigência, qual é a tua motivação e o que tu esperas do procedimento. Quando tu fez a tua escolha pela cirurgia plástica, e aí até teve um momento que eu ia te fazer essa pergunta, só antes de eu fazer a pergunta completa, quanto tempo de estudo é para um cirurgião plástico ser um cirurgião plástico? Boa pergunta também, porque as pessoas também não se dão conta, né, do quanto a gente tem que estudar. Então, são 6 anos de medicina, né? Então, parte-se então da graduação, né? Ser médico, né, primeiramente. Depois é preciso fazer a residência médica em cirurgia geral, que são 2 anos, né? E depois desses 2 anos, 3 anos de cirurgia plástica. Então, 11. São 11 anos. Né, sendo que praticamente só de residência já é quase uma nova faculdade. E cada uma dessas etapas é uma prova, é um vestibular. Né? O profissional vai sendo avaliado. E eu notei que o vestibular mais difícil para mim não foi para medicina, foi para cirurgia plástica. É mesmo? Porque eu estava competindo só com o médico que queria ser cirurgião plástico. Imagina a competição que é, né? Nossa, é todo difícil. mundo bem tranquilo. Imagina, eu só via assim, pessoas de altíssimo QI, de altíssimo conhecimento, fantástico. Pessoas assim que já estavam, né, avançadas assim do ponto de vista profissional e que estavam ali querendo muito uma vaga, né? Então realmente é bem difícil passar nessas provas. Então é um orgulho, né, dizer que eu sou cirurgião plástico. Sem dúvida. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei, né? Claro que não foi somente eu, todas as pessoas ao redor que me ajudaram, né? Eu também agradeço a elas, com certeza. Agora,
Que momento da tua vida tu escolheu? Porque ser médico, até eu entendo, assim, a pessoa, pô, eu tenho vontade de ser médico. Mas em que momento tu segmentou, tu nichou especificamente para a cirurgia plástica? Também uma pergunta que me fazem muito, é bem legal essa história. Aham. Porque são aquelas coisas da vida que não tem muita explicação racional. Então, vamos resumir assim, tá? Então, aconteceu o seguinte, na metade do curso, eu queria, né, tinha um interesse mais na área de oncologia, a parte de câncer. Achava uma área bonita, e ainda acho hoje, né? E achava que eu tinha talento para lidar com as pessoas que tinham esse problema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ser apenas um médico clínico que dá medicação e que acompanha pacientes no consultório apenas. Eu gostaria de intervir mais. Então, eu já tinha interesse em ser cirurgião. Então, eu né, comuniquei os dois interesses e fiz um estágio em cirurgia oncológica. Existe uma especialidade médica em que lida-se apenas com a cirurgia do câncer. Né? Então, uma área realmente bem pesada, porque você lida apenas com pessoas que têm câncer cirúrgico. Então, é câncer de mama, câncer de pele, câncer de útero, principalmente esses, né, tumores de outros órgãos. E eu fui fazer um estágio lá na Santa Casa de Porto Alegre. Então, fiz a minha faculdade aqui em Santa Maria e no 5º semestre nós éramos liberados para fazer estágio fora. Então, fui fazer o tal do estágio lá na cirurgia oncológica. Como é que foi? No primeiro dia, por uma desinformação minha, eu acabei errando a sala de cirurgia. Existia né, dentro do bloco cirúrgico, para quem não sabe, é um ambiente fechado, né, onde tem apenas cirurgiões, instrumentadores, enfermeiras, equipe de enfermagem, equipe de limpeza, né, tem várias pessoas ali, todos trajando o mesmo traje cirúrgico, aquele pijama verde ou azul, bonito dependendo. Aquilo, acho lindo. E aí tem um quadro, né, na época tinha um quadrinho com papel, assim, anotado num papel, a sala 1, cirurgia oncológica, sala 2, cirurgia plástica, sala 3, urologia. Então, as várias especialidades de acordo com cada sala. E por acaso da sorte, sei lá, universo agindo, eu errei a sala. Imagina eu como no 5º semestre, um gurizinho, né? Entrei numa sala errado, não era cirurgia oncológica que estava ocorrendo naquela sala, era uma cirurgia plástica. Aí tu pensou, Fiquei eu mais um monte de estagiário, mas sei lá, tinha mais uns 5 ou 6 alunos, assim, de início de curso, tudo, né, enclausuradinho, tudo fechadinho, assim, cada um olhando para o lado, assim, não tendo coragem nem de falar, né? Imagina. E perante cirurgiões super experientes, professores catedráticos. Habilidosos. E o que me chamou a atenção, que foi o meu estalo, de ver que ela era uma plástica de reconstrução de mama. Tá? Aquela paciente que estava ali sendo operada, ela tinha perdido uma mama, né, um seio, por um câncer e estava sendo submetida a uma cirurgia para devolver a mama para ela. Poxa, imagina quando essa mulher acordou. E aí eu olhei aquela cirurgia, aquela forma como o cirurgião estava de forma habilidosa, mexendo nos vasos, nos tecidos, nos músculos, refazendo aquele tecido todo do nada, porque aquela mulher tinha sido submetida a uma mastectomia total, ela estava totalmente seca, como uma mama de um homem. Né? E ele, né, com a técnica que ele utilizou, colocou silicone, colocou um músculo. Que coisa linda frente. de ver isso. Nossa, né? Aquilo me baratinou. Aquilo ali realmente me saltou os olhos e eu, nossa, mas isso é muito legal. Ainda mais. Claro, Imagina essa mulher acordar depois. Exato. E claro, depois o que eu fiz? Eu continuei acompanhando o estágio que eu havia me proposto, né? Acompanhei de maneira integral, daí eu acertei a sala, comecei a me comunicar melhor, né? Então, Começou importância a da ler comunicação. A sala quando chegava. Não, na verdade, estava escrito a sala errado. Tá. Então, estava ali escrito errado. Só que se, por exemplo, eu tivesse perguntado para a enfermeira, olha, que sala é a da plástica? Ela dizia, está escrito errado, é na outra. Não, mas foi bom, foi bom. São coisas do acaso, coisas do universo, como tu bem falou, que hoje eu agradeço por ter acontecido. Porque se esse erro não tivesse acontecido, eu não estaria aqui, com certeza. Exato. Vai saber onde é que eu estaria agora. Que bom e que aí, o o que universo... aconteceu, só para terminar a história, terminei meu estágio de cirurgia oncológica, e esse estágio, se eu não me engano, foi no inverno. No outro verão, nas minhas próximas férias, eu estava lá fazendo estágio de cirurgia plástica.
Aí tu foi para dizer, pô, eu preciso saber o que eu... Exato. Aí fez a tua escolha. Aí fiz todos os meus estágios a partir dali, que bacana. foram em cirurgia plástica. Claro, me formei primeiro médico, estudei todas as áreas da medicina, né? Eu queria me certificar de me tornar um bom médico, antes de tudo. Depois cirurgia geral, para depois realizar esse sonho de ser cirurgião plástico. Cirurgia oncológica, para depois estágio na cirurgia plástica. Sabe que eu te acho uma paixão de pessoa? Eu sempre faço questão de dizer isso, e já dá para saber que tu é uma pessoa diferente lá no início do nosso podcast hoje, quando eu te perguntei o que é ser belo. Então, isso forma o conceito de quem tu é, e por isso que os teus resultados são harmônicos e as tuas pacientes se tornam não só pacientes, mas se tornam admiradoras, se tornam amigas. Numa entrevista na rádio que tu foi dar lá no programa que eu tenho, uma pessoa disse, eu gosto muito do Dr. Diego, ele cuidou do meu pai com muita humanidade, com muito carinho. Então, esse é o teu jeito. Estivesse agora na cirurgia oncológica ou estando agora na cirurgia plástica, é o teu jeito, Diego, de ser, que eu admiro muito. Acredito que sim. Claro que, né, a gente vai ganhando experiência, vai ganhando, né, mais formas de tratar com as pessoas, né? Eu acho que é esse. Mas o principal é a personalidade da gente, que não se perde, né, com o tempo, né? Felizmente. Diego, muito legal. Eu te disse que ia voar a hora, tu não achou que voou? Voou. Acho que sim, não sei quanto tempo passou. 1h e pouco aí. Nossa, já, né, Andrei? Sim. Olha aí. Então, olha só, Diego, muito obrigada. Vamos marcar novas conversas, porque tem muita coisa que a gente pode falar ainda. E eu acho que o podcast é legal, porque ele vai chegar num monte de lugar e vai levar informação para um monte de gente. E assim, dessa forma tranquila que a gente teve de bater papo aqui. Gostou? Muito legal. Gostei muito. A noite está ótima, a conversa está excelente. Então Agora vamos abrir uma cervejinha para fazer um brinde. Vamos dar tchau pro pessoal ali, então. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Até. Boa noite. Agradecendo aqui a equipe da Next, que é o Andrei, que é o Nick, que fazem tudo isso acontecer. Agradecendo a ti, Diego, já ficando o convite para que a gente faça novas conversas em muitas outras oportunidades, porque a ideia é isso aqui, é ser legal, é ser prazeroso. Tipo, hoje vou bater um papo lá, tem que ser bom. Legal. Então, brigadão, viu? Muito obrigado. Uma boa noite aí. Pode Cris vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais, e você já sabe, cada semana, cada convidado, um show. Beijo, gente. Beijo, meninos! Aí agora a gente fica tipo, a gente está ao vivo, não está ao vivo?